Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Olha que lugar bonito que eu achei para gravar aqui. Eu estou ainda em alguns dias de férias, estou na fazenda de alguns amigos queridos aqui no Paraná, mas eu não podia deixar de ter o nosso bate-papo aqui através dos vídeos do Rodrigo Silva Arqueologia. E, como você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e fale para os seus amigos, tá bem? Hoje eu gostaria de falar de dois temas relacionados ao livro do Gênesis, aproveitando essa pegada de que o tema Gênesis está em alta por causa da novela da Record e muita gente fazendo perguntas sobre a minha relação com a novela, etc. Eu vou falar um pouquinho sobre quem foi a mulher de Caim, misteriosa mulher de Caim, e também sobre a queda de Lúcifer no céu. Outro assunto que promete dar muito debate, muito comentário, especialmente assim que a novela já for ao ar. Falando primeiro sobre Caim. A Bíblia fala que Caim matou seu irmão Abel, você conhece a história, isso será mostrado na novela. E depois que ele matou seu irmão Abel, Deus colocou uma marca em Caim, falando que ninguém deveria se aproximar dele com o intuito de matá-lo. E depois a Bíblia fala que Caim acabou indo morar em determinado lugar e depois acabou encontrando uma mulher e se casando com ela. Eu vou ler o texto bíblico para você. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz assim: E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Muita gente, quando lê isso na Bíblia, pergunta, mas vem cá, tem alguma coisa estranha aqui? Porque se havia na terra Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, ficam 3 pessoas no planeta Terra. Quem foi essa mulher que Caim encontrou para casar-se com ela? Até algumas pessoas ateias e descrentes da Bíblia que pegam isso como uma contradição do texto bíblico e colocam, olha, se a Bíblia estivesse falando a verdade, isso aqui é um absurdo, uma contradição, uma coisa que não faz sentido do ponto de vista literário. E como é que isso vai ser trabalhado na novela? Bom, em primeiro lugar, a novela vai contar com algo chamado licença poética. E eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui para explicar a expressão licença poética, que muita gente já me perguntou, Rodrigo, olha, é bom você explicar isso aí. Licença poética é o seguinte, quando um autor, melhor dizendo, vai reconstruir de maneira romanceada, cinematográfica, uma história que já aconteceu, ele não tem todos os detalhes dessa história. Ele não tem todos os detalhes a respeito da vestimenta, da aparência das pessoas, dos diálogos, então ele tem que reconstruir isso. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão chegou no Egito, mas o discurso dele para Faraó e Faraó para Abraão é muito curto. Então você, para poder dar enredo, você tem que criar novos discursos que não estão ali. Isso é a chamada licença poética. Você também tem que colocar outros personagens que não estão mencionados no texto para dar sequência, para dar liga. Isso é normal, não é violar uma obra histórica, muito menos a palavra de Deus. É apenas para dar liga. A segunda forma que você tem de criar uma licença poética é quando você tem um silêncio do texto a respeito de determinada coisa, como acontece aqui com relação a Caim. Só mostra Caim já encontrando uma mulher, então você tem que criar um argumento cinematográfico, teatral, na narrativa, para você encaixar uma atriz que faça o papel da esposa de Caim. A licença poética ainda tem um outro desdobramento. Às vezes, nós temos a história pela história, ela é muito fria e ela está muito distante culturalmente de nós. Por exemplo, Abraão, quando teve o seu primeiro filho, ele era muito, muito idoso. Se você colocar Abraão, melhor dizendo, Abraão e Sara como 2 velhinhos mesmo, fica uma coisa meio sem sentido. Às vezes tem que colocar um Abraão um pouco mais jovial. Não é uma mentira. Fique claro que não é uma mentira. É uma forma de adaptar a história para os dias atuais. Por exemplo, suponhamos que num caso de amor no Oriente Médio, jamais um homem andaria de mãos dadas com uma mulher na rua. Mas se eu não criar numa novela uma cena do casal andando de mãos dadas, o telespectador não vai entender que é um casal. Então, às vezes, você acaba colocando um gesto que não é típico da época. Perceberam? Porém, foi procurado dirimir a novela de qualquer tipo de anacronismo, de qualquer coisa que fosse artificial.
Então evitando-se gestos, usos e costumes que não fossem próprios da época. Cada detalhe foi estudado. Bom, isto colocado, vamos à mulher de Caim. Será que realmente é um erro bíblico? Será que o autor do Gênesis, Moisés, estava escrevendo ali, escorregou e colocou uma mulher ali, não percebendo que isso era uma contradição com a história dele? Não. Muita gente se esquece ou não presta atenção numa passagem da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que ao falar da descendência de Adão, depois que ele teve um filho chamado Sete, o verso 4 diz isso. Depois que gerou esse filho, Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas cujos nomes não aparecem na Bíblia. E convenhamos, 800 anos, 8 séculos de história, dá tempo de gerar muita criança, dezenas e dezenas delas. Então, em outras palavras, Caim acabou se casando com uma irmã, uma prima de primeiro grau, ou quem sabe uma sobrinha. Então isso não é uma contradição bíblica. Havia outras pessoas ali com quem Caim pudesse se casar. É porque a gente imagina a história Caim matando Abel, só estavam os dois ali, Adão e Eva e mais ninguém. Mas a Bíblia abre a possibilidade de, nesse meio tempo, lembra, eles viviam centenas de anos, nesse meio tempo em que ele mata o irmão, Adão já podia ter tido outros filhos com Eva, ou ainda, mais do que isso, nesse meio tempo que ele mata o irmão, entre ele matar o irmão e encontrar uma mulher para se casar, podem ter se passado centenas de anos, dezenas de anos ou anos a fim, e isso não é contemplado diretamente no texto, porque a Bíblia resume em 2 versículos, quem sabe 50 anos de história. Percebeu? Eu sei que agora a dúvida de cada um que está me ouvindo fica um pouco diferente. Quer dizer que Deus permitiu o incesto? Bom, nas leis mosaicas, o incesto vai ser algo proibido por Deus. E de fato, se você conversar com alguém da área biológica, casamentos consanguíneos, irmão com irmã, primo de primeiro grau, são casamentos altamente complicados do ponto de vista biológico. Então, eu posso deduzir, é apenas uma dedução, não posso bater o martelo nisso, talvez num primeiro momento, os casamentos consanguíneos não fossem um problema, mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema, então Deus proibiu. Haja vista que Abraão era casado com Sara e Sara era meio-irmã de Abraão. Ela era meio-irmã de Abraão. E em momento algum a Bíblia fala que o casamento de Abraão com Sara era um casamento que Deus não aprovava. Percebeu? Mas isso, é claro, é uma hipótese. A Bíblia não diz necessariamente por que Deus permitiria um casamento incestuoso na época ali no início da humanidade e proibiu depois. Eu sei que Deus tem as suas razões, nós podemos conjecturar com algumas hipóteses, mas amarradas no texto bíblico. Entendeu? Onde veio então a irmã de Caim? Aí eu resolvo o primeiro problema. Como é que isso vai ser tratado na novela? Você tem que aguardar e assistir. Mas lembra aquela sugestão que eu lhe faço. Sempre acompanhe a novela com a Bíblia. Procure ver assim, escuta, esse personagem está, não está? O que eles acrescentaram aqui ou não? E aí, antes de responder a segunda pergunta, eu sei que alguém pode colocar assim, Rodrigo, porque como eu falei, na internet tem os dois tipos de argumentação. Tem gente que está batendo palma, parabenizando por eu estar ajudando na novela da Record, e tem gente que está achando isso abominável, uma mistura entre luz e trevas. Rodrigo, eu não preciso de novela para ler a palavra de Deus. Deixa eu explicar para você uma coisa muito rápido para você entender. As pessoas mudaram os modos de compreensão delas. E muitas pessoas, especialmente da geração Y, da geração G, dessa geração atual, os millennials, eles têm modos de raciocínio e compreensão diferentes dos mais antigos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou confessar aqui de primeira mão na internet que eu detesto, de certa forma, não sei se essa é a palavra mais correta para utilizar, ser um youtuber. Eu não me sinto youtuber. Não fui preparado para ser um youtuber, não fiz faculdade disso. Eu não tenho paciência com tecnologia. Mas por que eu continuo fazendo vídeos toda semana e colocando aí no meu canal? Por uma questão muito simples. Em primeiro lugar, porque Deus abençoou que o canal está chegando a quase 900 mil inscritos, sem a gente fazer nenhum esforço de marketing para isso. E em segundo lugar, porque eu senti que pode ser uma forma de Deus atingir pessoas
com um vídeo do YouTube que não seriam atingidos por outra forma. Quem está me assistindo que tem menos de 16 anos ou que tem filhos com menos de 16 anos sabe o que eu estou dizendo. Muitos jovens, eles não vão ler os livros que eu escrevo, mas eles vão assistir os vídeos que eu produzo. Então, eu sei que você que tem 40, 50, 60 anos é atingido por uma pregação da igreja, mas normalmente o mais jovem, talvez ele nem vá à igreja. E aí? Eu não vou atingir esse jovem? Eles não vão ler um livro dessa grossura, mas eles vão ver um vídeo na internet. Aí eu não vou colocar vídeo nenhum e vou deixar apenas que o youtuber que ensina imoralidades e coisas contra Deus venha à baila e conquiste os jovens, não. Então, a gente tem que pescar com várias iscas. É outra ilustração que eu estou usando. No vídeo anterior eu falei que eu atiro com metralhadora, porque alguns tiros acabam pegando. Nesse eu vou falar, eu tenho que pescar com várias iscas. Tem pessoas que vêm através de um vídeo, tem pessoas que vêm através de uma pregação, tem pessoas que vêm através de um teatro. O importante é que elas venham. Quando o Mel Gibson lançou aquele filme A Paixão de Cristo, houve muita polêmica, muita gente detonou. Mas você sabia que aquele filme, A Paixão de Cristo, trouxe muitas pessoas para o Evangelho? O próprio ator que fez o papel de Cristo no filme do Mel Gibson, ele teve um depoimento muito bonito depois de como ele teve um encontro melhor com o Evangelho, com a Bíblia. Alguém pode falar, não, mas ele se converteu para a Igreja Católica. Gente, eu acredito o seguinte, a maior parte do povo de Deus não está na minha igreja. O povo de Deus é constituído dos sinceros que estão na minha religião e dos sinceros que estão em todas as religiões. Não compete a mim julgar a ninguém, tá certo? E sabe, tem muita gente que gosta de criticar e fala que quer fazer crítica construtiva. Mas como disse uma vez alguém, é muito chato ouvir crítica construtiva de pessoa que não construiu nada. É lógico, a gente não pode brincar com as coisas sagradas e tudo, mas eu tenho depoimentos de pessoas. Aliás, um dos produtores que trabalhou com Mel Gibson, amigo meu, Terry de Benedicto, é um adventista do sétimo dia. E ele viu como as pessoas ficaram impactadas, por exemplo, com aquele filme Até o Último Soldado, eu não me lembro como ficou o título em português, contando a história de Desmond Doss, aquele adventista que foi para a guerra e salvou várias pessoas ali, e ele fiel à guarda do sábado, à religião dele, à fé dele, como aquilo impactou as pessoas. Aliás, o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi baseado no livro Desejado de Todas as Nações. Agora, é lógico que Mel Gibson, sendo um católico, no filme do Mel Gibson teve muitas cenas de mariologia. Aquelas cenas de Maria ali olhando para Jesus e o diabo até se afastando de Maria, aquilo ali é uma mariologia. Aquilo não está no livro Desejado de Todas as Nações. Então seria muita infantilidade eu querer agora colocar Mel Gibson como um presbiteriano autêntico para que os presbiterianos pudessem usar o filme dele como ponte para iniciar a conversa evangelística com alguém. Ou que os batistas quisessem que Mel Gibson fosse um batista fiel ou um adventista ortodoxo para que eu pudesse usar o filme dele para conversar com alguém. E para você não pensar que eu estou inventando métodos evangelísticos espúrios à Bíblia, eu tenho exemplos para você. Paulo e João. Vou contar rapidamente para não ficar muito longo isso aqui para você. Na cidade de Éfeso, onde morou o apóstolo João, viveu, mais ou menos 500 e poucos anos antes de Cristo, um homem chamado Heráclito. E Heráclito ensinava para todo mundo ali que as coisas do mundo, que o próprio mundo, tudo foi feito através de um agente divino chamado Logos. E que esse Logos, ou essa palavra, era responsável por tudo que veio a existir. E que nada veio a existir sem a ação do Logos, que o Logos era o fogo inicial, a luz que trouxe tudo à existência. João, quando vai escrever o Evangelho, ele aproveita justamente essa crença popular, somada ao fato dos judeus já terem a ideia, a doutrina de que Deus criou tudo a partir da sua palavra, do seu davar em hebraico, e João começa o Evangelho dele partindo do conhecido para o desconhecido. Ele começa usando praticamente as mesmas palavras de Heráclito. Ele fala assim, no princípio era o verbo. Até em grego as palavras são praticamente as mesmas que Heráclito usa, no grego. Enarren hologos, kai hologos en prostonteon. Parece Heráclito falando. É como se João dissesse, no início era o verbo, o logos. Heráclito estava certo. E o logos fez tudo o que veio a existir. Heráclito estava certo. Mas vou contar algo para vocês que Heráclito não contou. O Logos se fez carne e habitou no meio de nós.
eu vou contar a história dele, seu nome, Jesus de Nazaré. Percebeu? Quando João se valeu da filosofia de Heráclito, ele não estava endossando 100% tudo o que Heráclito dizia, mas ele partiu do conhecido para o desconhecido para criar uma ponte de diálogo. O outro exemplo, Paulo em Atenas. Paulo não endossava a filosofia dos atenienses, tá certo? Muito menos Epimênides, que foi um homem que esteve ali em Atenas mais ou menos 500 anos antes de Paulo e convenceu os atenienses para aplacar a praga que estava acontecendo, que fizessem um altar a um Deus desconhecido. Paulo não endossava a teoria de Epimênides, mas sabendo que ele estava num lugar onde havia muitos deuses e lá um altar ao Deus desconhecido, Paulo falou, olha, tá vendo aquele ali? Foi esse que eu vim anunciar para vocês. Então, se assim é com Paulo e com João, por que hoje eu não posso pegar uma obra de cinema, de TV, de teatro, da literatura e usar como ponte? Repito, não para substituir a leitura da Bíblia, mas para introduzir as pessoas à Bíblia. Mas, Rodrigo, eu já li a Bíblia, não preciso de novela. Amém, parabéns para você nessa data querida. Mas tem milhões de pessoas no Brasil que talvez nunca leram uma parte da Bíblia e vão passar a ler a partir dessa dramaturgia. Entendeu por que eu tenho que atuar? Agora, é lógico que isso não significa, como no caso de Paulo e João que eu exemplifiquei, que tudo o que acontecer na novela está exatamente como eu acredito, como eu penso. Houve muitas sugestões que eu dei ali para os atores, para os autores, para a direção. Os próprios autores às vezes escrevem de um jeito, mas a direção pede outra. Mas naquilo que compete ao trabalho de consultoria histórica, tudo foi seguido, tá bom? A questão da queda de Lúcifer no céu é uma questão polêmica. E eu vou mostrar para vocês. Muita gente está perguntando, que já viu no trailer lá, o diabo caindo e os dinossauros morrendo, como é que é isso? Eu vou explicar para você. Essa é uma ideia, eu particularmente não faço parte daqueles que acreditam nisso, tá certo? Mas há essas duas vertentes no cristianismo. Vou apresentar as duas e você escolhe qual que você quer acreditar, tá bom? Existe uma ideia chamada Gap Theory, ou teoria da brecha, teoria do intervalo. Essa teoria acredita que Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 tem um intervalo entre os dois versos, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então eles leem o seguinte, esse no princípio criou Deus os céus e a terra era perfeita, bonitinha. Mas alguma coisa aconteceu que a terra se tornou caótica. O que aconteceu? E só depois que a terra se tornou caótica que Deus falou, haja luz e começou a criar a semana da criação. Então, segundo essa teoria do intervalo, da brecha, Deus criou o mundo com seus seres, houve uma destruição desse mundo, e na semana da criação de Adão, Deus, na verdade, recriou o mundo. Ou ele começou a criar o mundo novamente, o mundo que tinha sido destruído nessa queda, que muitos pensam ser a queda de Satanás. O primeiro que colocou essa teoria foi um homem chamado Thomas Chalmers. Ele viveu no final do século XVIII e início do século XIX. O Chalmers, ele tinha lido muitos livros de geólogos na época, como James Hutton, por exemplo, que diziam que a Terra, enquanto rochas e fósseis, que a Terra teria milhões e milhões de anos. E naquela época os teólogos se valiam muito da cronologia do bispo Asher, que dizia que a Terra tinha em torno de 6.000 anos. O próprio Asher dava até a hora que Adão foi criado. Foi no ano 4004, 3 horas da tarde, numa sexta-feira. A sexta-feira a Bíblia fala, mas a hora que Adão foi criado, ele colocou até a hora, 3 horas da tarde, do ano 4004 a.C. Então muitos teólogos valiam disso. Aí James Hutton, com outros geólogos, Lyell, por exemplo, começaram a dizer, não, a Terra tem milhões de anos. Então Chalmers percebeu ou achou que ele podia fazer uma harmonização entre os geólogos e o texto bíblico. O que ele percebeu ou pensou? Houve no princípio uma criação do céu e da terra, mas Lúcifer talvez foi jogado por Deus aqui, a terra foi destruída, os seres que aqui havia se tornaram os fósseis, e no primeiro dia da criação de Adão, Deus começou a separar tudo e reorganizar a terra. Tá bem? Essa é a chamada teoria da brecha. Muitos grupos
principalmente pentecostais e neopentecostais, acreditam na teoria da brecha. Então, para eles, Adão, quando foi criado, a Terra já existia por milhões de anos, havia uma população aqui que foi destruída pela ira de Deus, eles se tornaram os fósseis. E Satanás está solto por aqui, os anjos dele presos no abismo, e os espíritos em prisão, os demônios, seriam almas desses que viveram aqui. Bom, essa ideia foi popularizada por uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que foi a Bíblia máxima de muitos evangélicos nos Estados Unidos, especialmente da linha pentecostal e neopentecostal. Porém, hoje, muitos pentecostais estão questionando a teoria do intervalo. Por exemplo, eu tenho uma lição da escola dominical, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que diz que não tem base bíblica acreditar na teoria do intervalo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não acredito na teoria do intervalo por algumas razões, que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é a seguinte, quando você vai para 1 Coríntios 15, 22, Romanos capítulo 5, verso 12, em ambos os textos, Paulo fala que Adão introduziu o pecado no mundo. Que Adão foi o primeiro a introduzir o pecado no mundo e que a partir de Adão, todos pecaram. Ora, se foi a partir de Adão, então não houve nenhuma rebelião no mundo antes que trouxe o pecado pré-adâmico. Senão Adão não seria o primeiro a introduzir o pecado no mundo, ele já seria o segundo. Tá certo? A outra dificuldade que eu tenho com esse texto é quando você vai para 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. Ali Pedro diz que o primeiro céu e a primeira terra foi destruída por um dilúvio. E esta terra vai ser destruída pelo fogo na volta de Jesus. Então Pedro deixa bem claro nesse texto que há duas terras, uma destruída pela água e outra destruída pelo fogo no futuro, que será destruída pelo fogo. Não há uma terra prévia. Então esse silêncio de Pedro, de uma terra pré-adâmica, também conspira contra isso, tá certo? Outro problema é que dificilmente antes de Chalmers nós encontramos qualquer pessoa que defendia a teoria do intervalo. Então eu particularmente, com esse silêncio bíblico e outras coisas mais, não vejo muita base bíblica para acreditar na teoria do intervalo. Bom, Rodrigo, se não foi assim, para você, quando é que Lúcifer foi arremessado do céu? A imagem, que já até apareceu no trailer, de Lúcifer caindo do céu como fogo, ela tem base bíblica. Porque Jesus fala em Lucas, capítulo 10, verso 17, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Algumas traduções dizem como um relâmpago. Então a imagem de Lúcifer sendo lançado do céu como um raio, relâmpago, faz sentido. Aliás, uma notinha aqui, Lúcifer é um nome que não aparece também na Bíblia. É uma tradução do latim, Luciferus, Lutíferos, que significa portador de luz. Mas sobre isso eu falarei num outro vídeo, tá bom? Aliás, o nome diabo, que é um dos apelidos do anjo caído, diabo significa em grego justamente isso, diabalos, balus. Balus, dia, através de, balus, lançado, arremessado. Da palavra balus, vem a palavra balística, bala de revólver, tá certo? Aquilo que é arremessado. Então, diabalos, aquele que foi arremessado através dele. Então, ele realmente foi arremessado do céu como um raio, como um relâmpago. Agora, quando isso aconteceu? Bom, se Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um raio, então isso pode ter sido da queda dele. Como ele tentou Adão e Eva já na forma da serpente, esse arremesso dele do céu deve ter acontecido antes disso. Só que, quando eu vou para o livro de Jó, no comecinho do livro de Jó ali, diz o seguinte, quando os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A linguagem de Jó ali, que eu posso explicar num outro vídeo, é uma linguagem toda jurídica. Então ele ainda tinha acesso ao céu na época de Jó. Por que ele tinha acesso ao céu se ele foi expulso de lá? A interpretação que a gente tem é o seguinte, quem deveria ser o representante da terra nas celebrações, nas convenções celestiais? Resposta certa? Adão e Eva, certíssimo. Mas quando Satanás, a serpente, convenceu Eva e depois Adão a comerem do fruto proibido, foi mais do que desobedecer a Deus. Eles passaram a jurisdição do mundo para as mãos do diabo. O diabo passou a ser o dono desse mundo. Por isso que ele ia ao céu na época de Jó como representante do mundo. E você pode falar, Rodrigo, mas isso não é justo. Realmente. Se houver algum advogado me assistindo, ele vai concordar com o que eu estou dizendo. Há muitas coisas que não são morais,
porém são legais. Imagine, por exemplo, um camarada que matou os próprios pais, tendo o direito de sair no dia dos pais na saidia da cadeia. O próprio juiz que está assinando a saída dele não acha justo ele sair da cadeia no dia dos pais, sendo que ele matou seu pai e sua mãe. Mas legalmente ele tem o direito. Então há coisas que não são morais, porém são legais. O diabo não tinha o direito moral de comparecer perante Deus, mas ele tinha o direito legal, porque ele tomou a terra de Adão e Eva. Aliás, Jesus mesmo, certa vez, referindo-se ao diabo, falou assim: vem aí o príncipe deste mundo, e ele não tem parte comigo. Para Jesus, chamar o diabo de príncipe desse mundo é porque ele realmente estava com o príncipe desse mundo, o soberano. E quando é que o mundo deixou de ser do diabo e ele perdeu de fato o acesso como representante da terra? Muito bem. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu do santuário se rasga, naquele momento o diabo perde o direito, porque o que Adão perdera na queda, Cristo recuperara na sua morte expiatória. Por isso que a Bíblia fala: o mundo e o reino se tornaram do Cristo e do seu povo escolhido. Nós temos o reino porque Jesus o recuperou. E depois que Jesus ascende aos céus, aí acontece Apocalipse 12. Porque Apocalipse 12 mostra uma mulher grávida para dar à luz, e a maioria dos comentaristas e exegetas acreditam que essa mulher representa o povo de Deus que dá à luz ao Messias. Aquela criança que a mulher dá à luz, ela é arrebatada até o céu. E lá existe a batalha entre Miguel e o dragão, que é a antiga serpente, e o dragão é arremessado. Veja bem, para o fato do dragão ser chamado a antiga serpente, é que esse arremesso dele do céu aconteceu depois da queda de Adão e Eva. Perceberam? Porque lá fala: e foi arremessado o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Se ele foi arremessado sendo chamado de antiga serpente, é porque esse arremesso dele aconteceu depois da queda. Na minha opinião, depois da ascensão de Jesus. Quando Jesus volta para o céu triunfante por ter vencido a morte e ter recuperado de novo a humanidade através do seu sangue derramado na cruz, o diabo não tem mais lugar no céu. Ele é arremessado e, segundo o Apocalipse, cai na terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Entenderam então a minha posição? É assim que eu entendo o arremesso de Satanás. Entendeu também o que significa a teoria do intervalo? Eu apresentei algumas razões porque eu não concordo com ela. Entenderam qual é o meu papel na novela? Já falei, eu não escrevi a novela, não sou editor dela. E um detalhe final. Eu louvo muito, de coração, eu louvo a Deus por vários que escreveram assim: Rodrigo, agora que eu sei que você está assinando a novela, aí agora eu vou assistir. Se o Rodrigo está ali é porque é coisa boa. Em nome de Jesus eu agradeço muito, mas eu não quero que você acredite apenas em mim no que eu falo. Pesquise sempre a palavra de Deus, tá bem? E saiba que, mesmo tendo todo o esmero, há coisas na novela que fazem parte da licença poética, que você já sabe, e outras que fazem parte da linha teológica dos autores e não necessariamente a minha. Mas aí é simples: assista e compare com a Bíblia. Rodrigo, mas eu já sou crente, eu não quero ver novela porque nem é isso que eu vou levar para a Bíblia. Tudo bem, então faça como Paulo e como João, em Atenas e em Éfeso. Use a novela, quem sabe, como um pano de fundo para você evangelizar a sua vizinha. Aproveite que milhões de pessoas vão estar assistindo Gênesis e falam assim: olha, meu vizinho, você está assistindo Gênesis? Que interessante aquilo ali, a Eva e tudo. Você quer que eu dê um estudo para você sobre o Gênesis na sua casa? Quero. E você vai ganhar uma pessoa para Cristo usando a novela. Não é a novela que vai evangelizar, é você. Não é a novela que vai salvar, é a palavra de Deus. Mas a novela pode ser, quem sabe, um bom quebra-gelo para iniciar uma conversa missionária. Você não acha? E eu peço que você ore por mim e por todos os que certamente poderão ser atingidos por essa projeção, por esse produto. Que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço pelo carinho. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.